Olá, alunos do nono ano! Vamos começar agora a nossa quarta e última aula do primeiro bimestre aqui no YouTube, tá joia? Então vamos lá, ó. Agora a gente vai falar de uma questão que mudou a forma de se enxergar a integração entre os países do mundo, que foi o exemplo de integração da Europa a partir da Constituição da União Europeia, né? Então, o que acontece? Hoje a gente fala que a União Europeia é um grande bloco econômico que adota uma moeda única, o euro, para vários países. Como que se chegou nessa configuração? A primeira experiência de integração entre os países europeus ocorreu em 1944 com a formação chamada Benelux, né? Um conjunto de países ali que é Bélgica, Países Baixos, conhecido como Holanda, e Luxemburgo, que estabeleceram um tratado que previa a criação de uma área de livre comércio entre seus membros. Essa foi a primeira experiência que deu certo e começou a ser seguida por vários grupos de países. Em 1952, né, pouco tempo depois aí, logo do fim da Segunda Guerra Mundial, né, foi criada a chamada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O que isso significa? Reunir os países do Benelux, mais Alemanha, Itália e França. O objetivo era estabelecer um mercado comum para produtos e matérias-primas ligados à indústria siderúrgica, como carvão, aço e ferro. Então havia uma livre circulação desses produtos, né, uma livre circulação dessas mercadorias, que eram matérias-primas da indústria siderúrgica. E isso levou a um desenvolvimento da indústria siderúrgica no continente europeu. Ao ver que esses exemplos estavam dando certo, em 1957, os membros dessa comunidade criaram, pelo Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia, também chamada de Mercado Comum Europeu, que no decorrer dos anos 70 e 80, vários países foram incorporados. Vamos parar para pensar. Por que a União Europeia se tornou por que na Europa se tornou esse primeiro modelo de integração dos países? Vamos lembrar que a Europa saiu muito arrasada depois da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial, apesar de acontecer no mundo inteiro, o palco principal dos conflitos da batalha foi na Europa. Então a Alemanha estava completamente destruída, a França estava completamente destruída. E aí o que acontece? Esses países começaram a entender que se surgisse um novo conflito, esse conflito foi muito devastador. Então, para evitar um novo conflito, o ideal seria que os países começassem a estabelecer uma integração maior. E os próprios cidadãos europeus começaram a enxergar de uma outra maneira, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ficou ali uma desconfiança muito grande entre os países, porque fazia poucos anos que eles tinham se guerreado e assinado tratados de paz. Então ficava assim aquela coisa assim, né? Sempre um país com um pé atrás com o outro. Alguns políticos, principalmente o Sherman, que foi o ministro das Relações Exteriores da França, ele começou a estabelecer uma série de discursos e políticas para que houvesse uma maior integração entre os países. Então essa integração aconteceu também por necessidade. Os países arrasados pela guerra, eles precisavam aumentar o comércio entre eles, né, para poder se recuperar economicamente. Então, esse conjunto de fatores, né, o entendimento que uma integração é necessária para evitar novos conflitos, como foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o entendimento de que essa destruição causada pela guerra deveria ser evitada numa maior integração, né, o entendimento de que somente a paz e somente a integração poderia reerguer a Europa Ocidental. Ainda tinha uma outra questão. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a supremacia dos Estados Unidos de um lado, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética do outro lado, liderando o bloco socialista, que formou os dois grandes polos de poder durante a bipolaridade, a chamada Guerra Fria, que vocês estudam em história. Então, com isso, a Europa também entendeu que para ela se colocar como um personagem importante no mundo geopolítico global, ela devia se integrar e se reunir para ter uma força muito grande. A partir de todas essas ideias que eu coloquei para vocês, é que começa a surgir então a União Europeia, que é um processo bastante longo, né? Começa nos anos 50, assina o Tratado de Roma nos anos 50 e 57, anos 60, 70 e 80 começa a organizar uma série de legislação para chegar nos anos 90 e iniciar de fato a União Europeia. Então aqui você pode ver os países que faziam parte da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? O norte da África aqui, porque fazia parte da França, era uma colônia da França na época, né? Aí você tem Itália, França, a Alemanha Ocidental aqui, Holanda e Bélgica e Holanda, né? Países Baixos, tem aparecendo aí.
E aqui os países que assinaram a Comunidade Econômica Europeia em 1957, né? Pegando Portugal, Espanha, Itália, Grécia, né? França, Alemanha, Dinamarca, Grã-Bretanha, Holanda e Bélgica. São os países que assinaram o primeiro tratado da Comunidade Econômica Europeia. Então, os objetivos da Comunidade Econômica Europeia, a partir desses tratados, era a formação de um grande bloco econômico que assegurasse a seus integrantes a livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços. Então, o que significa? Alguém da França, para comprar um produto da Alemanha, não pagaria mais imposto de importação. Uma pessoa que mora na Espanha, se ela conseguisse um emprego em Portugal, ela não precisaria tirar visto de trabalho, né? Existiria uma legislação própria para isso, né? Você mora em Portugal, mas se você quer contratar um serviço de informática de alguém da Alemanha, você pode fazer isso sem burocracia, sem pagamento dos impostos de importação de serviço, porque é tudo integrado. Esse objetivo foi atingido depois de uma longa discussão nos anos 70 e 80, em 1993, com a assinatura do Tratado de Maastricht, que transformou a Comunidade Econômica Europeia na União Europeia que a gente conhece hoje, que estabeleceu, além da livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços, estabeleceu também um mercado comum, formando uma união econômica e monetária. Daí que começa a nascer a ideia da moeda, do euro como moeda única, além de fazer com que todos os países tivessem uma política externa em comum. Transformou a Europa unificada num grande bloco econômico. Depois aí de 10 anos, em 2002, entra o euro em circulação, substituindo as moedas dos países que a adotaram. Então, 12 países, primeiramente, adotaram o euro em 2012. A adoção da moeda única facilitou o comércio e os investimentos, porque por mais que você tivesse livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços, você tem que toda hora fazer o câmbio, trocar moeda, conversão bancária, tudo isso gera um custo muito grande. Aos países adotarem uma única moeda, o euro, isso facilitou o comércio e os investimentos dentro aí do bloco da União Europeia. Então, você teve o avanço aí da União Europeia. Em 2004, a União Europeia ganhou 10 novos países, sendo 8 oriundos do antigo bloco socialista, né? Esses 9 países apresentam um nível inferior aos demais, como a gente viu na diferença entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, principalmente em relação a uma infraestrutura defasada e atraso tecnológico. Então, comparativamente, esses novos países vão contribuir menos no bloco e vão ter que receber mais investimentos para igualar ali os países. Entretanto, a crise econômica de 2008, intensificada em 2011, demonstrou que a existência de uma moeda única e o desequilíbrio entre os países do bloco, tem país que é muito rico e países que não são tão ricos, né, gerou consideráveis entraves para a solução de problemas econômicos e financeiros em alguns países. Então você teve crise na Irlanda, crise em Portugal, crise na Grécia, né? Houve corte de gastos do governo para pagar dívidas, levando a corte de benefícios sociais e aumento do desemprego. Então hoje quais são os grandes problemas da União Europeia, né? A fragilidade do bloco em relação ao seu questionamento. A gente teve a saída da Inglaterra da União Europeia, o chamado Brexit, né? A questão do aumento do desemprego devido às crises econômicas da última década e também a grande chegada de imigrantes fugindo das guerras, como a guerra da Síria, no Oriente Médio, ou dos conflitos na África, que acaba sobrecarregando o sistema de saúde, educação, habitação, segurança que a União Europeia tem. Nesse mapa a gente pode reparar aí, os que estão de azul são os Estados-membros e que também adotam o euro, né? Esses de azul clarinho são países candidatos a se tornar da União Europeia, incluindo aqui a Turquia, que está metade na Europa e metade na Ásia, né? Países que pediram admissão, membros potenciais que não aderiram à União Europeia, como o Kosovo, por exemplo, né? Ex-membro da União Europeia, o Reino Unido, que, como eu coloquei, saiu da União Europeia. O que está de laranja, país que faz membro da União Europeia, né? Mas não adota o euro. Você tem aí, que é aqui, a Suíça, a Suécia, a Islândia, países que fazem parte da União Europeia, mas não adotam aí o euro. Aqui você tem, né,
mostrando questão da zona do euro, países que fazem parte, como eu falei que a Suíça não faz, a Suécia não faz, a Inglaterra fazia parte da União Europeia, porque a gente tem que separar o seguinte: o país pode fazer parte da União Europeia e não adotar o euro, né? Então, a Suíça é um país que faz parte da União Europeia e não adota o euro, a Suécia é um país... a Noruega, perdão, não é a Suécia, é a Noruega. A Noruega é um país nesse sentido. A Grã-Bretanha e a Islândia são países também nesse sentido. Fazem parte da União Europeia, mas não adotam o euro, né? Então, a zona do euro são esses países e outros membros que estão entrando aí na União Europeia. Vamos falar agora um pouquinho da Rússia, né? A Rússia, também chamada de Federação Russa, é uma concha de retalho. Não dá para entender a Rússia. Não queira entender a Rússia, tá joia? E se tornou, herdou do Império Czarista e depois da antiga União Soviética seu território maluco. Para você ter uma ideia, ó, no território russo vivem cerca de 80 grupos étnicos distintos, dos quais, obviamente, o russo é o mais numeroso. Então, o que a Rússia é? A Rússia não dá nem para falar que é um país, né? É formado por 21 repúblicas, uma região autônoma, 49 regiões administrativas, 6 províncias, 10 distritos e 2 cidades com administração especial. O que isso significa? Não sei, porque a Rússia não tem nada parecido com estados que nem o Brasil tem, por exemplo, apesar de ser uma federação, né? É o país com maior área continental do planeta, é o país com maior extensão do mundo, né? E o seu destaque são suas riquezas naturais, né? A Rússia detém 6% das reservas mundiais de petróleo, sendo um grande exportador, e é o maior produtor e exportador de gás natural do planeta. Então, as suas receitas com gás natural e petróleo, né, é que financia sua expansão política e econômica a partir do século XXI, depois da desintegração da União Soviética. Aqui você tem um mapa da Rússia. Não consegui achar nenhum mapa da Rússia em português, tá? Foi mal. Então aqui você tem um mapa da Rússia, essa confusão toda aqui. Você tem os oblasts, que são as repúblicas. Não, você tem os oblasts, que são as regiões administrativas. Você tem as repúblicas, você tem os distritos autônomos, você tem os krais, você tem as cidades federais, você tem os oblasts autônomos. Eu não entendo nada, tá? É essa confusão aí com o mapa da Rússia. Parece um quebra-cabeça muito doido, né? País da Europa Oriental. Lembra que a gente fez a diferenciação entre país da Europa Ocidental, país da Europa Oriental. Então, o que acontece? Os países da Europa Oriental apresentam um nível de desenvolvimento social e econômico mais baixo do que os países da Europa Ocidental. São países que, no período da Guerra Fria, faziam parte da influência do bloco soviético, adotando atividade industrial no modelo de planejamento estatal da União Soviética. A transição para a economia capitalista nos anos 90 promoveu uma reestruturação industrial, ou seja, esses países se tornaram, com a força da União Europeia, esses países se tornaram área de influência da União Europeia. Não é à toa que os últimos países, como a gente viu entrar na União Europeia, grande parte deles são países que antigamente faziam parte da União Soviética, são países do leste europeu. Esses países apresentam uma concentração de renda, uma desigualdade social, né? Além do desemprego crescente, que faz com que em parte desse país haja um descontentamento da população aí no início do século XXI. Algumas questões na Hungria, na Polônia, na Ucrânia vêm mostrando isso pra gente. Então aqui são os países da Europa Oriental, né? Aqui aparece a Alemanha, mas porque é um mapa antigo, quando você tinha a Alemanha Oriental e etc. Então você tem a antiga Iugoslávia, que é uma galera, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, etc. Aqui você tem Albânia, Macedônia, Bulgária, Turquia, que tem parte europeia e parte asiática, Romênia, Ucrânia, Polônia, Bielorrússia, República Tcheca, Eslováquia, Lituânia, Letônia e Estônia, que são as repúblicas bálticas, mas a Rússia são os países aí do leste europeu. Agora falaremos sobre as atividades econômicas da Europa. Primeiro, a produção agrícola. O continente europeu apresenta uma grande e diversificada produção agrícola, com grande aproveitamento dos seus solos, com técnicas adequadas e modernas que propiciam uma elevada produtividade. Então, devido ao desenvolvimento industrial urbano, obviamente que a parte da produção agrícola e rural da Europa também é bastante desenvolvida. Formado principalmente por médias e pequenas propriedades de mão de obra familiar, que recebem investimentos por parte do governo para garantir a produção agrícola e o mercado interno europeu ali ter os produtos que necessita.
Então, por exemplo, a cultura de cereais é extremamente importante, deixa eu puxar o aqui, extremamente importante no continente europeu. Você tem a produção de trigo, que é o que mais se destaca, né, com os países, né, Ucrânia, Itália, França, Alemanha e Rússia, além de outros cereais, como centeio, aveia e cevada, utilizado na alimentação dos animais. Outro cultivo importante é da batata, muito forte na Alemanha, França, Holanda, Polônia, Reino Unido e Rússia. Nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, que tem um clima mais ameno, um clima um pouco mais quente, destaca-se o cultivo de azeites e vinhos. Então são grandes produtores de azeites e vinhos, Portugal, França, Espanha e Itália. E na pecuária destaca-se a produção de carne, leite e queijo, né? Pegando aí Rússia, Ucrânia, Alemanha, França, Reino Unido e Polônia. Aqui você tem um mapa que está um pouco difícil de ver, mas é um mapa que mostra a produção agrícola europeia, né? Então vamos pegar aqui a agricultura mediterrânea de vermelho, você pode reparar que está próxima aqui ao mar Mediterrâneo, né? Culturas comerciais intensivas de laranja, tem algumas pequenas regiões aí, né? Regiões de montanhas são as de marrom aqui, que são as grandes altas montanhas onde você não tem uma produção agrícola significativa. Uma agricultura intensiva predominante de cereais é o que está de verde. Pode reparar que está aqui no meio da Europa Ocidental e pegando parte da Ucrânia e parte da Rússia, né? Aqui uma associação de diferentes culturas e criações, pegando toda essa região aqui, né, meio alaranjada. De verde aqui, regiões essencialmente de criações de animais, pegando aqui parte do Reino Unido, norte da França, República Báltica, etc. E aqui espaços pouco utilizados para agricultura e criação de animais, principalmente o norte, que é muito frio. A atividade extrativa, ou seja, a extração de recursos naturais. Na Europa se destaca o petróleo, com a Rússia, Noruega e Reino Unido, o carvão mineral, que é muito produzido, que é muito extraído na Ucrânia, Reino Unido, Alemanha e Polônia, minério de ferro, Rússia, França e Suécia, e manganês na Rússia, Ucrânia, România e Hungria. Devido ao alto grau de industrialização da Europa, né, grande parte dos recursos minerais que necessita são importados de países como o Brasil, por exemplo. As atividades industriais da Europa Ocidental se destacam muito, né? Os países europeus têm um elevado nível de desenvolvimento econômico devido ao alto nível de industrialização. Então, quais são os 4 países que se destacam? Reino Unido, Alemanha, França e Itália, né? Neste mapa é bem interessante. As cidades que estão marcadas de amarelinho são cidades tecnopolos, cidades com indústrias de alta tecnologia, né? Outras cidades industriais são os pontinhos pretos aí, e nesse mapa da Europa, as áreas avermelhadas são as áreas de grande concentração industrial. Então, se você reparar, você tem aqui o norte da Itália, região central aqui da Alemanha e da França, pegando Holanda e Bélgica. São as áreas mais industrializadas da Europa Ocidental, além das concentrações industriais aqui no Reino Unido, principalmente ali na Inglaterra. Dos 4 países, a gente pode destacar o Reino Unido, devido a ser o país mais industrializado do mundo, já foi o país mais industrializado do mundo, porque é lá onde nasceu a Revolução Industrial, que vocês estudam em História. E no século XIX foi a principal potência industrial do planeta. Perdeu esse posto no século XX, né? E hoje passa a enfrentar a concorrência de outros países. Dos anos 90 vem tentando modernizar seu parque industrial, mas a Inglaterra se destaca no setor financeiro, de turismo e de entretenimento. A Alemanha, a maior economia da Europa, e abriga um dos maiores complexos industriais do mundo, né? Voltando aqui no mapa, que é essa região aqui, ó, onde fica Essen, Duisburg, Düsseldorf, Colônia, pegando ali, chegando aqui desde Frankfurt para cima. Então, pega ali a região do Ruhr e do Reno, né? Dortmund, Essen, Düsseldorf, Duisburg. Bora. Itália. Marcada por diferenças regionais, com o norte tendo cidades industriais e elevado nível de vida, e o sul menos industrializado por predomínio de atividades agropecuárias. Milão, Turim e Gênova se destacam. Você pode reparar aqui, né? O sul, só a região de Nápoles que é industrializada, e o norte, Veneza, Milão, Gênova, Bolonha e Turim. Essa região norte da Itália é mais industrializada. E a França, que vem passando por um processo de desconcentração econômica e tem seu território com destaque ali na industrialização para a cidade de Paris, onde se concentra grande parte da indústria, mas também em cidades de Lorena, Metz, Lille e Lyon.
Gente, continuar aí, ó. Este é o mapa da Itália, ó. Vai mostrar que tem uma concentração industrial maior no norte da Itália e menor no sul da Itália. A gente tem também aqui a Alemanha, né? As regiões industriais, a autoestrada e as linhas de petróleo e gás, né? Como vocês podem perceber, próximo à Holanda e à Bélgica e próximo à fronteira com a França são as regiões mais industrializadas da Alemanha. Deixa o mapa aqui que não dá dano para você enxergar, né? Industrialização da Grã-Bretanha, né? Concentração aqui na região central e na região de Londres, que fica mais ao sul. E temos também a nossa querida França, para alguns não tão querida assim, né? Então você tem aqui a área de concentração em Lyon, Paris, região próxima à Alemanha, o interior já é mais rural aí. Então, encerramos a nossa quarta e última aula. Ela ficou uma aula bem maior, né? Os assuntos mais variados, mais interessantes. Espero que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e até o nosso segundo bimestre, que vai começar mais pra frente, quando eu terminar de gravar os vídeos. Aquele abraço!